Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 719 e minguando até 571 dias, 3 de dezembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas. E deixe de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 719, com o título A Casa é Sua, parte 45, e o subtítulo é O Corpo Relativo, parte 17. Se vocês não viram os blogs anteriores, principalmente deste subtítulo, vocês acompanhem para que vocês possam estar dando continuidade, ok? Não tire conclusões precipitadas, faça o trabalho de conscientização com este blog diário para que você, de uma certa forma, tome ciência de tudo aquilo que é reino de Deus e tudo aquilo que é formação de Deus, ok? A formação de Deus, ela vem pelo Cristo. Este Cristo é uma flexibilidade dos corpos, não é nada mais do que isso, certo? Muitas coisas que as pessoas, a sociedade diz sobre que Deus tem inimigo, colocou, um monte de coisas sobre uma coisa que não tem nada a ver, ok? Entenda, muita imaginação dos seres humanos não tem nada a ver com isso. É só você colocar na sua cabeça que o Cristo é flexibilidade dos corpos e tudo que nós fizemos, tudo é de nossas responsabilidades, Nós que somos um corpo simples, de entendimento simples, o único inimigo de nós somos nós mesmos. É isso que eu quero que você compreenda por imediato, certo? Aí você viu aí as pessoas fazendo anjos, colocando rabo em demônio, capeta, sei lá, tanta imaginação dos homens, tudo não tem nada a ver com isso, ok? A única ideia que Deus deu o Cristo para flexionar os corpos, para que eles possam ter ciência de tudo que eles estão se manifestando dentro da sociedade, ok? É apenas isso, ok? Eu sempre deixo na descrição do blog diário um blog antes e um blog depois. Deixo a abertura deste título, A Casa é Sua, certo? Também deixo uma referência desse título, A Casa é Sua. Em seguida, deixo a abertura deste subtítulo. E, por fim, eu faço a leitura corrida de tudo que foram ditas nos 4 últimos blogs. E eu coloco fixados nos 4 últimos blogs a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Relaciona a descrição do vídeo, para que você possa ter praticidade, para que você possa compreender de tudo que está sendo dito, ok? Eu também deixo uma playlist, eu estou na playlist de 700 a 800, certo? Eu estou formando essa playlist. É interessante que vocês façam o trabalho continuado pela playlist para você ver como tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. A playlist, todos os meus blogs diários são numerados, certo? O tag, ele é a mesma coisa do que o título, eu formo o título em tag. É só vocês pesquisarem o título, vocês conseguem, no Google, vocês conseguem encontrar esse blog diário, certo? Digo isso só para que uma informação,
para que você tem várias formas de você estar acompanhando este blog diário, mas a princípio você entende que esse blog diário está numerado, certo? Eu coloco 719, underline 571. Significa que eu estou no 719 e 571 dias minguando até o fim, ok? Até o fim dessa noite milenar. Aí eu acrescento o blog diário, isso é o tag, isso é o título, é só vocês procurar essas numerações, certo? Se eu quiser ver um blog antes, você vai ver o 718. Se você quiser ver um blog depois, você vai ver o 720. Esse blog antes e depois está na descrição do vídeo, são os primeiros blogs diários, são primeiros blogs para que você possa estar acompanhando tudo que está sendo dito dentro do blog diário, certo? Faz esse trabalho de conscientização, faça por você mesmo, não tire conclusões precipitadas de nada, ok? Vamos então fazer a leitura deste contexto para que nós possamos fazer a leitura corrida. A leitura corrida é tudo, a expressão livre, aliás, a expressão livre, a leitura corrida é aquilo que eu faço nos 4 últimos blogs, no 4º e último blog. Então, essa que eu estou tendo dito aqui, a leitura, né? Depois eu faço a leitura, eu faço a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, certo? Fazendo uma mediação de uma coisa e outra. Vamos então fazer a leitura e vamos entrar dentro deste blog diário para que a gente possa entender de tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Vamos para a leitura. O juiz de Deus é relativo para o corpo, explicando a palavra do interior do corpo. Quando falamos da vida, explicamos a realidade do tempo relativo deste corpo, ou seja, o juiz de Deus não depende de uma cabeça dividida, e sim de um corpo relativo à vida. Esta vida é uma consciência vivificada do corpo relativo da formação de Deus. Evidentemente que as cabeças destes corpos formam as vossas independências, quando este procura conhecer da sua realidade, independentemente deste juiz, ou seja, o juiz é determinado com a palavra da vida e a negação desta palavra, explicando cada corpo em específico, vai fazer com que este corpus entre em juízo por vossos atos manifestos. Isto explica que o julgamento de Deus é o automatismo do ato manifesto de cada corpo em específico. Cada corpo vai colher o que plantar. Se for o bom fruto, que bem será. Se for o mau fruto, que mal será. Deus julga os corpos por uma criação e não por uma formação. Isto explica que a palavra da vida é a realidade da criação, já a formação pode ser apenas a manifestação destes corpos relativo da formação. Este ideal convence a consciência desperta, mas jamais convencerá um tolo, pois o tolo, este mesmo faz a sua lei, independentemente deste juiz. As cabeças dos corpos da criação é a glorificação com o poder de Deus diretamente. As cabeças da formação representam a liberdade e o poder sobre o bem e o mal. Cada corpo vai usar este poder da sua forma, explicando a sua liberdade e a forma de se realizar com uma coisa e outra dentro da sociedade. Quando esta liberdade estiver explicando a si mesmo, vai ser apenas uma experiência da sua vida. Porém, quando estiver explicando o outro corpo, esta liberdade
Porém, quando estiver explicando outro corpo, esta liberdade vai ficar impedido de se realizar por causa do espaço contido no corpo relativo à formação de Deus. Este espaço explica a palavra da vida. Esta vida não é relativo para outro corpo, ou seja, ela não depende de uma cabeça dividida, e sim da sua realidade própria. Isto defende a sua própria realidade com este juiz, que é a palavra da vida, sendo este o juiz, é a lei de todos os corpos da formação de Deus. Vamos lá, para que a gente possa compreender. Quando eu apaguei parte de um texto aqui, aí depois eu tive que recuperar, mas tudo bem, aí eu voltei aqui, deu certo. Aí eu dei uma pausa no vídeo, mas depois, talvez eu corto essa parte. Vamos lá para a expressão livre, vamos lá. O juiz de Deus é relativo para o corpo, explicando a palavra do interior do corpo. O juiz de Deus é relativo para o corpo, explicando a palavra do interior do corpo. Quando nós entendemos de nós e que seja a nossa vida que fique no nosso interior, nós também entendemos desse juiz de Deus, porque este juiz de Deus, ele é determinado por uma palavra e por uma vida, e que essa vida seja nossa e que seja única. Ver que essa vida está bem no seu interior, bem agarrado ao seu corpo, ela não tem nada a ver com aquilo que é a vida de outro corpo, tem a ver com aquilo que é seu, é do seu interesse, tudo você vai estar formando com essa vida. E de uma determinada situação, Deus formou ela espírito, e do espírito forma palavra, e do palavra forma vida. Então, a nossa realidade, ela é determinada com a palavra da vida, ok? Entenda isso. Então, o juiz de Deus é relativo para o corpo, explicando a palavra do interior do corpo. Quando falamos da vida, explicamos a realidade do tempo relativo deste corpo. Eu falei, deste corpo é o seu corpo, não é do corpo do outro. Tudo que você observe o outro corpo se mover à vida do outro, vocês criam preconceito, racismo e desigualdade. Desigualdade não explica questão econômica, e sim daquilo que você está se diferenciando entre um corpo e outro. A pessoa é bonita, eu sou feio. A pessoa é rica, eu sou pobre. Tudo isso representa a desigualdade. A desigualdade, ela vem pelo aquilo que você é, pelo seu próprio conceito. Não vem pela fartura de dinheiro, nem da escassez. Não tem nada a ver com isso, ok? Entenda isso. Mas o que eu quero que vocês compreendam? Quando vocês fazem a percepção do corpo diretamente, vocês acabam se atraindo por uma imagem apenas, por aquilo que você esteja vendo, por aquilo que você esteja deduzindo, por aquilo que você está julgando a outras pessoas, certo? Quando você faça a percepção, você tem que ter a realidade daquilo que é o reino de Deus, para que você possa compreender a forma em que as pessoas estão dentro da sociedade. Hoje em dia, a sociedade está flexionada por Cristo. Então, você exigir de uma pessoa uma coisa que ela não viva, então você começa a gerar essa desigualdade por aquilo que você vê. Você faz a percepção do corpo, certo? Quando você tem que fazer a percepção, você tira uma ideia daquilo que você é, primeiramente, para você compreender, para que você compreenda que isso que você estiver relacionando a outra pessoa seja uma coisa justa, certo? Você vai determinar se é justo ou não pela percepção. Pela percepção, você faz a percepção do seu corpo diretamente, você não faz a percepção de outro corpo. Quem vai ter que fazer a percepção de outro corpo são outro corpo. Você faz a percepção daquilo que é realidade para você. Não vai fazer
percepção daquilo que é realidade para o outro. Se você fizer a percepção daquilo que é realidade para o outro, você vai estar gerando preconceito e desigualdade, você está avistando uma imagem, você vai gerar muita contenda sobre isso que você esteja vendo, ok? É comum hoje as pessoas ver dentro da sociedade todas as coisas todas bagunçadas e ela ter uma conclusão, um julgamento por aquilo que ela está vendo diretamente, certo? Isso não explica a realidade da pessoa, não explica a vida das pessoas, não explica a intimidade da que a pessoa tem com Deus. Nada disso vai ficar explicando quem é essa imagem a qual você está avistando, ok? Então, o juízo de Deus é relativo para o corpo, explicando a palavra do interior do corpo. Quando falamos da vida, explicamos a realidade do tempo relativo deste corpo. Ou seja, o juízo de Deus não depende de uma cabeça dividida, e sim de um corpo relativo. Quando eu falo que o juízo de Deus não depende de uma cabeça dividida, tudo aqui que eu estou manifestando, isso aqui não é um juiz para Deus, certo? É uma forma de estar fazendo com que as pessoas façam percepção de si mesmo, da sua própria realidade. Mas o que eu quero dizer exatamente? Você entende que tudo que estiver fora do nosso corpo é perceptível? Aonde que fica o juiz de Deus diretamente? Na realidade da vida, naquilo que nós somos no interior. E nós temos uma palavra e nós temos uma vida. Nós formamos isso uma realidade. Quando nós temos a palavra da vida no interior do nosso corpo, nós temos a realidade. Então, o juízo de Deus é determinado por essa palavra da vida, por essa palavra da vida. Quando tudo o que eu estiver aí expressando aqui pode ser uma coisa da formação de Cristo, certo? Pode ser qualquer uma coisa, mas quando eu estiver manifestando a minha vida, então eu vou estar frutificando essa minha palavra, essa minha vida, por aquilo que é realidade, por aquilo que é reino de Deus. Então, o que eu quero dizer? Nada no ato manifesto é julgamento. Nada no ato manifesto pode ser julgamento. O que pode ser um julgamento? Aquilo que nós somos, aquilo que é vivo, né? Vamos entender isso a princípio. Na frente nós vamos entender como é que a gente fica sendo negado quando a gente não tem a palavra da vida. Vamos lá. O juiz de Deus não depende de uma cabeça dividida. Nada que você manifeste e o juiz de Deus não vai depender disso a princípio, ok? Porque ele vai trazer o tratamento no interior do corpo, com a palavra da vida, até que nós possamos manifestar isso de uma forma boa. Principalmente, eu estou dizendo que não vem pela cabeça dividida por causa que tudo que Deus trabalhou no ato manifesto são a unificação, não é um julgamento. O julgamento ele vem pelaquilo que nós somos, realidade, palavra da vida, ok? E assim, o juiz de Deus não depende de uma cabeça dividida, e sim de um corpo relativo à vida, né? Isso, exatamente, um corpo relativo à vida. Então, Deus, ele determina por aquilo que você vive, por aquilo que você está vivendo, por aquilo que você está comportando dentro da sociedade, né? Agora, entenda isso, ó. Esta vida, então, a centraliza do julgamento, ele vem no nosso interior, pela vida. Mas quando a gente começamos a negar essa vida, nós também vamos começando a entrar em juízo por esse mesmo julgamento que Deus determinou, certo? Deus determinou a palavra da vida no interior do corpo, e se nós não tiver essa palavra, fazer engano com as pessoas, mentira com as pessoas, então nós vamos entrar em juízo por uma coisa que é nossa, certo? Porque as coisas de Deus é determinada pela palavra da vida. A partir do momento que nós não temos essa palavra da vida, nós vamos desligando de Deus e entrando em juízo por nós mesmos, por aquilo que nós pensamos, ok? Esta vida é uma consciência vivificada do corpo relativo à formação de Deus, né? Deus trabalhou a unificação nesse tempo todo, não teve nada, não teve julgamento severo, tudo que a sociedade movimenta hoje são os próprios comportamentos deles, certo? São aquilo que nós vivemos e vivenciamos, né? Na união, nós estamos aqui relacionando isso, certo? Entenda isso.
Evidentemente que as cabeças destes corpos formam as vossas independências quando este procura conhecer a sua realidade independente deste juiz, né? Ou seja, o juiz é determinado com a palavra da vida, né? A negação desta palavra explica e explicando cada corpo em específico vai fazer com que estes corpos entrem em juízo por vossos atos manifestos. Você vê que o ato manifesto, ou ele é uma coisa negada, né, na espiritualidade, Deus não determina juízo sobre os atos manifestos, mas sim sobre aquilo que é a realidade dele e que é determinado com a palavra da vida. Esse julgamento de Deus é uma coisa leve, suave, é a palavra da vida, é só você ser relativo a outro corpo, não mentir, não falar, ou então aí você fica bem relacionável a outra pessoa. Mas você compreenda que quando você manifesta isso na realidade, você fica muito livre, digamos assim, certo? Ou seja, vamos voltar de novo. É evidente que as cabeças destes corpos formam as vossas independências. Quando é que eles vão formar as suas independências? Quando eles falam a verdade, certo? Quando estes procuram conhecer a sua realidade independentemente deste juiz, né? Independentemente desse juiz, eles falam a verdade. Então eles começam, né, a se realizar. Hoje nós temos a unificação, né, que não é um julgamento ainda, e essa unificação ela vem estabelecendo para que na expressão, naquilo que é a cabeça dividida dos corpos, certo? Entenda isso. Então, ou seja, o juiz é determinado com a palavra da vida, né? Ou seja, tudo aquilo que nós temos dentro de nós é a nossa vida, é a nossa palavra. Quando nós manifestamos isso ao exterior, nós começamos a dar a realidade para outras pessoas. Então, o que você é dentro, você é fora. Então, você está estabelecendo uma realidade sobre aquilo que é palavra, sobre aquilo que é vida, e determinando isso a outros corpos, ok? Ou seja, o juiz é determinado com a palavra da vida. A negação desta palavra explicando cada corpo específico vai fazer com que estes corpos entrem em juízo por vossos atos manifestos, certo? Quando você busca a sua, né, você nega essa palavra, essa vida, e você busca se realizar com outras coisas fora de suas realidades, vocês começam a entrar em juízo por isso que vocês estão manifestando. Nós temos a cabeça dividida, certo? E hoje, na formação de Cristo, mas no reino de Deus nós não teremos essa cabeça dividida. Nós que nós é dentro, também nós manifestamos isso fora, certo? Isto explica que o julgamento de Deus é um automatismo do ato manifesto de cada corpo em específico. Por que eu falei que o julgamento de Deus é automatismo? O que eu quero dizer com isso? Simples. Independente se você, né, está movendo, dependente daquilo que você esteja movendo dentro da sociedade, se é coisa do seu interesse, se é coisa do interesse do reino de Deus, independente de qualquer coisa que você esteja movimentando dentro da sociedade, o juiz de Deus é determinado pela palavra da vida. A nossa palavra tem que ser a nossa vida. Então Deus determina o juízo, esse é o julgamento. Você vê que não tem julgamento para as pessoas. Você fez isso, vou ter que cobrar. Tudo é relativo naquele exato momento que você está relacionando a outro corpo, ou que você esteja relacionando a outro reino. Ou seja, isso é automatismo. E certo, isso é automático. Você entra em juízo por aquilo que você é a realidade ou por aquilo que você negue a sua realidade. Isso é automático, né? Hoje eu vejo as pessoas dizendo aí dentro da sociedade esperto,
a sociedade dos espertos, eles falam assim, que o universo manda aquilo que você atrai aquilo que você manifeste. Eles têm as suas expressões lá, independente. Mas aí você olha, veja, isso de uma determinada situação faz todo sentido, certo? Porque se você está mentindo, está escondendo alguma coisa, você está atraindo para você uma coisa ruim, certo? E ele vai fazer, e tudo que você estiver expressando é os seus frutos. E se é os seus frutos, se for bom, então você vai ficar bem realizado, vai ficar feliz. Entenda isso, ok? Cada corpo vai colher o que plantar. Se for bom fruto, que bem será. E se for mau fruto, que mal será, certo? Deus julga os corpos por uma criação e não por uma formação, né? Tudo que Deus tivera feito, Adão perfeito, lá no seu paraíso, vamos dizer assim para você entender, não que mudou de lugar, o paraíso de lá, o corpo celeste de Deus o paraíso é aqui, e Deus formou Adão aqui, e Deus criou Adão aqui e formou Adão aqui, da mesma forma. Mas vamos falar isso para você entender. Quando Deus formou Adão perfeito lá no seu paraíso, Deus tinha essa relatividade, essa realidade de o homem estar sendo gloriado direto com Deus, certo? E a palavra dele tinha que ser relativo para um corpo ou outro, verdade, ok? Então Deus ele foi, né, trouxe essa palavra e trouxe o espírito, né, daquilo que a perfeição que ele criou. Ele extraiu o espírito, e desse espírito nós temos a palavra, e nós temos a vida, e nós temos a realidade desse corpo. Então você entende que isso ficou a mesma coisa, a criação ficou a mesma coisa na formação, a mesma coisa na criação, vai ficar a mesma coisa? Lá nós tínhamos a vida diretamente, mas aqui nós estamos extraiu essa vida, formou espírito, e dessa espírito formou palavra, e dessa palavra nós formou vida, e nós damos a realidade para esse nosso corpo. Então, a criação, ela é mesma coisa, vai ser a mesma coisa que é na criação e a mesma coisa na formação. Ou seja, o juiz de Deus, ele vem por aquilo que ele criou, né? Não pelo aquilo que é formação. Formação, ela serve para unificação, para trazer uma mensagem daquilo que Deus determinou, para que todos entendam de Deus, do reino de Deus, para que todos entendam das suas próprias realidades, daquilo que Deus está determinando. Muito interessante. Só você fazer a percepção. Eu poderia falar um monte de coisa, um monte de benefícios sobre isso que está sendo dito. Mas vamos entender aqui. Vocês façam as suas percepções, é certo? Deus julga os corpos por uma criação e não por uma formação. Isto explica que a palavra da vida é a realidade da criação, né? A palavra da vida é a realidade daquilo que Deus criou. Nós estamos formados e nós temos no nosso interior a palavra, nós temos a vida e nós damos a realidade, ok? Já a formação pode ser apenas uma manifestação destes corpos relativos da formação. Você vê que esta manifestação, quando ela é uma possibilidade, ela não é um julgamento, ela não é uma realidade de outras pessoas. Por mais que as pessoas façam preconceito, façam desigualdade social com um e com o outro, isso tudo é apenas uma expressão, né? Ele não determina o juiz de Deus, aquilo que está no nosso interior. Por exemplo, eu chego aqui e vou julgar as pessoas ali, que fulano de tal, é assim, blá, 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 blá. Beleza, isso que está saindo aqui não é o julgamento de Deus, é aquilo que eu estou fazendo diferença entre eu e ele, me comparando com a pessoa, fazendo uma exemplificação, estou me colocando melhor que a pessoa está me colocando melhor do que eu. Então isso não é um julgamento de Deus, não é um julgamento, são coisas que eu movimento os meus interesses nos atos expressivos. Por isso que eu digo para você que a formação, ela não é um julgamento, ela não é
um juiz de Deus, porque tudo que nós expressamos do corpo simples pode ou não ser uma realidade. Nós podemos manifestar o reino de Deus, de fazer a demonstração, fazer uma coisa e outra, podemos trazer o juiz de Deus com a nossa expressão, podemos, mas nada além disso, certo? Se essa palavra estiver soando for coisas do meu interesse, essas minhas palavras vai perder todo o sentido daquilo que é realidade para outras pessoas. Então vai ser uma suposição daquilo que eu quero controlar a vida de outra pessoa, certo? Aquilo que eu quero manipular e aquilo que eu me permita ser manipulado. Então, Deus julga os corpos por uma criação e não por uma formação. Isto explica que a palavra da vida é a realidade da criação. Já a formação pode ser apenas a manifestação destes corpos relativo da formação, né? Já a formação pode ser apenas uma manifestação. Hoje é muito comum você ver que isso é apenas uma manifestação. Pode olhar aí, político é isso, religião é aquilo, fulano de tal é isso. Tudo são coisas que nós determinamos, que nós julgamos a outras pessoas. Deus não julga. Eu vejo, o que eu quero que vocês entendam, vou falar isso diretamente para que não fique complicado. Eu vejo que Deus não julga ninguém, sabe? O que nós temos é só aquilo que nós plantemos. Se nós produzimos coisas boas, nós teremos coisas boas. Se nós produzimos coisas ruins, nós temos coisas. Isso não é um julgamento. Nós somos relativos. A palavra da vida não é um julgamento determinado. São aquilo que nós estamos fazendo relatividade com um corpo e o outro. Então, nós conectamos com Deus, nós ficamos defendidos por esta palavra que é a nossa vida. Veja que ela é nossa vida. Aí, o que eu quero dizer? Tudo sereno, tranquilo, não tem julgamento, tudo leve, tudo suave. Mas quando a gente olha para a sociedade, a gente vê ela entrando em crise por frutificar coisas ruins, então nós vai começando a fazer a percepção que tem alguma coisa errada. Será que é o juiz de Deus, é um julgamento? Será que Deus está amaldiçoando? Não. São aquilo que eles estão produzindo. A lei de Deus é determinada pela palavra da vida, e você vai entrar em juízo pela essa palavra da vida, a partir do momento que você tome uma decisão errada. Então, automaticamente, você entra em juízo por isso que você está produzindo, por isso que você está manifestando, e ela volta para dentro de você, gerando uma complexidade. Mas você entendeu que não tem julgamento, não tem juízo, são coisas que Deus determinou, que determina que nós vamos entrar em juízo ou não, pelo aquilo que nós manifestamos. Deus, ele deixa as coisas dessa forma, para que nós façamos uma relatividade, uma harmonia entre um corpo e outro, né? Então, a palavra da vida, ela vai explicar a realidade daquilo que nós estamos manifestando. Quando a gente não manifeste isso de uma forma realidade, a gente vai entrar em juízo por aquilo que nós estamos atraindo. Vamos entender isso. Este ideal convence a consciência desperta, mas jamais convencerá o tolo, pois o tolo, este mesmo, faz a sua lei independentemente deste juiz, ok? Então, Deus julga os corpos por uma criação e não por uma formação. Isto explica que a palavra da vida é a realidade da criação. Já a formação pode ser apenas uma manifestação destes corpos relativos da formação. Este ideal convence a consciência desperta, mas jamais convencerá um tolo, pois o tolo, este mesmo, faz a sua lei e independente deste juiz, né? Você vê que tudo é uma coisa leve, suave, sem determinar nada, né? Tudo é relativo por aquilo que você decida, por aquilo que você pense, certo? Tudo é determinado por isso, ok? Deus é grandioso. Você está entendendo o que está sendo dito? Tudo é suave, tudo depende de você.
Quem é o seu inimigo? São você mesmo. A partir do momento que você começa a negar a sua realidade, negar o seu relacionamento social, negar o reino de Deus, então você entra em juízo por isso, certo? Por aquilo que você está determinando, certo? Pode olhar aí dentro da sociedade, certo? Ninguém é marionete de Deus. Assim, né? As pessoas, elas manipulam e se permitem ser manipuladas. Mas Deus não determina nada para a sua sociedade, porque isso é liberdade. Vocês trabalham a sua produtividade. Aí você vai ver, dentro da sociedade, você vai ver muitas coisas aí pessoas que manipulam e gostam de ser manipulado por outras pessoas, acham que isso é uma coisa boa, né? Eu tenho que manipular, eu tenho que decidir coisas para minha esposa, eu tenho que decidir coisas. Não, não é assim que funciona, certo? As decisões é das pessoas, certo? Se ela tomar uma decisão a mesma que eu tenho, então nós estamos em harmonia, estamos tranquilos, não precisamos de, né, contradizer a expressão do outro, ok? As cabeças dos corpos da criação é a glorificação do poder de Deus diretamente. As cabeças da formação representam a liberdade e o poder sobre o bem e o mal. Cada corpo vai usar este poder da sua forma, explicando a sua liberdade e a forma de se realizar com uma coisa e outra dentro da sociedade, né? Quando eu falo que lá na criação de Deus o homem era glorificado diretamente, nós tínhamos um poder flexionado apenas. Aqui no Cristo nós temos dois. Nós temos o poder flexionado e o Cristo aqui. Isso deixa os corpos com a cabeça dividida sobre uma suposta realidade para uma realidade da mesma forma. Então as nossas cabeças ficamos divididos por uma criação e por uma formação e da mesma forma. Então nós temos esta possibilidade de nos relacionar pacificamente com outra pessoa. Ou seja, tudo que nós falamos que é poder, ela está no ato manifesto, naquilo que é frutificação, naquilo que é realização. Ou você nega a sua palavra e a sua vida e nega outras pessoas, nega também o reino de Deus, ou você confessa a sua palavra e a sua vida e você aceita a harmonia com o seu irmão e também aceita o reino de Deus. E o Cristo, ele vai ficar aqui só flexionando as cabeças, porque é o Cristo que deixa as cabeças divididas. O poder de Deus diretamente, ele não deixa as cabeças divididas. Ou você é uma realidade ou você não é uma realidade. Simplesmente isso. Você entendeu isso, né? Que tudo que nós manifestamos é um poder daquilo que nós realizamos. Quando eu falo que o juiz de Deus é determinado no nosso interior, com a nossa palavra, nossa vida, com a nossa realidade, aquilo que nós determinamos, aquilo que nós decidimos, mentir ou falar a verdade. E por essa consciência, por essa divisão que vem a partir do mentor que esteja habitado no corpo, e nós determinamos os nossos caminhos, se ele vai ser treva ou se ele vai ser luz. Então, quando nós determinamos os nossos caminhos, nós também atraímos coisas boas, que seja de Deus, ou as coisas ruins, e que seja daquilo que eu pense que é, daquilo que eu faço preconceito, desigualdade, racismo. Entenda como que isso é interessante? Entenda isso. Então, o que eu quero dizer? Tudo aquilo que você manifesta aqui não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com o julgamento, não tem nada a ver com o juízo. O reino de Deus está a partir do corpo. E aí, você quer ser bem simples como que é o julgamento de Deus, como que é o juízo de Deus, vê só se tem alguma coisa além, pesado para você entender. Qual que é o julgamento de Deus? Deus formou o Cristo e nós viemos para o Cristo com um Espírito apenas. Então, desse Espírito nós formamos palavra, dessa palavra nós formamos a vida, nós damos uma realidade e manifestamos aqui dentro do reino de Deus, certo? Ao contrário disso, nós temos espírito, nós negamos essa vida, negamos esse corpo e negamos todos os nossos relacionamentos sociais, e negamos todo o reino de Deus. O que nós temos é apenas uma espiritualidade, aquilo que nós imaginamos. Aí nós jogamos essa cabeça para fora e nós vemos que ele não tem nada a ver com o reino de Deus, ver que ele não tem nada a ver com o reino de Deus. O que é realidade para Deus? É a partir do corpo para trás, aquilo que é a palavra, que é a Bíblia. E tudo isso aqui é relativo àquilo que você faz.
é relativo àquilo que você faz. Você pode atrair uma maldição daquilo que você decidiu coisa errada, daquilo que você mentiu. Você pode trazer um juízo daquilo que você está manifestando. Sim, é você. Não é Deus que está dando para você, maldiçoando você. Você é relativo. Você é uma palavra relativa ao corpo. Isso é o julgamento de Deus, relativo. É neste exato momento que decide todas as coisas, que você vai ser um fruto bom, ou se você vai manifestar um fruto bom, ou se você vai manifestar um fruto ruim. Tudo é a partir do momento que você determina que você vai entrar em juízo por isso que você está manifestando. Aí você vê que como que as coisas de Deus estão bem longe de colocar fardo nas pessoas, determinar, manipular, decidir coisas. Tudo é relativo para Deus. Muito grandioso. Quando esta liberdade estiver explicando a si mesmo, vai ser apenas uma experiência da sua vida. Porém, quando estiver explicando o outro corpo, vai estar o outro corpo, esta liberdade vai ficar impedido de se realizar. Quando eu falo mal do meu irmão, julgo por aquilo que eu vejo, eu vou ficar impedido. Pode olhar aí, né? Tudo que você fale que é da vida do seu irmão, ela vai te gerar um reflexo negativo por aquilo que você está dando. O seu fruto vai começar a ficar ruim. Preconceito, desigualdade social, racismo, tudo isso vem através dessa percepção que você faça do outro corpo, de outra pessoa. Faça a percepção de você mesmo. Você entende do reino de Deus e começa a tratar todo mundo como parte do reino de Deus. Aí você vai ficar se ausentar desses frutos mal, ok? Faça isso. Todos aí são do reino de Deus. Não importa se é política, se é religião, se é família tradicional, todos estão no reino de Deus. Quando esta liberdade estiver explicando a si mesmo, vai ser apenas uma experiência da sua vida. Porém, quando estiver explicando o outro corpo, esta liberdade vai ficar impedido de se realizar, por causa do espaço contido no corpo relativo à formação de Deus. Perfeito, né? O espaço contido no corpo é só aquilo que é nossa palavra, nossa vida. A minha vida não tem nada a ver com a vida do outro, ok? Por causa do espaço contido no corpo relativo da formação de Deus, este espaço explica a palavra da vida. Quando eu falo a palavra da vida, eu falo explicar a vida do outro? Não. Explica a minha vida. A minha palavra, a minha vida. Eu sou um rei da minha vida, certo? Eu determino as coisas sobre aquilo que é minha vida, certo? Eu posso gerar responsabilidade como marido, por exemplo, para minha esposa, para os meus filhos, sobre uma coisa e outra, né? Sei lá, né? Hoje em dia é muito complexo, né? Você entender isso é muito dificultoso, porque qualquer coisa que nós determinamos, nós vamos lidar com uma crise, ok? Entenda isso, por causa da formação de Cristo. Entenda isso. Então, quando eu falo da palavra da vida, eu falo da minha, não falo de outras pessoas. Eu faço a percepção daquilo que é realidade para mim. Eu faço a percepção daquilo que é realidade para mim, não daquilo que seja realidade para o outro. Daquilo que é realidade para o outro, eu não quero nem saber, ok? Esta vida é relativo para o corpo, né? Para o corpo, né? O corpo essa nossa vida do interior é relativo para o corpo, ou seja, ele não depende de uma cabeça dividido, e sim da sua realidade própria, certo? Se ele ficar dependendo de uma cabeça dividida, então aí ele vai começar a relacionar em potência emocional a outra pessoa, ok? Então esta vida não é relativa, esta vida ela é relativa, eu coloquei que ela não é relativa ao outro corpo, e gerei uma complexidade aqui, mas eu vou explicar. Olha, esta vida é relativa para o corpo, certo? Quando eu falo que não é relativo, eu estava tendo expressado o seguinte: esta vida não é relativo para outro corpo. Eu tirei não e tirei também o outro dessa expressão, para que nós fiquemos num espaço, para que nós sejamos o mentor da nossa vida, nossa realidade. Ou seja,
Esta vida é relativa para o corpo. Qual corpo que é? Do outro? Não, no meu corpo mesmo. Eu sou relativo, essa vida minha, essa minha palavra, essa minha vida é relativa para o meu corpo. Nenhuma vida é relativa para outro corpo. Não, não é. Nenhuma, é isso que estava dizendo no contexto. Nenhuma vida é relativa para outro corpo. O que é relativo a outro corpo? Nosso corpo emocional apenas. Só isso. Olha aí. Você vê, né, as pessoas, os corpos expressivos das pessoas. Isso é relacionamento. É tudo aquilo que você vê. O sexo da pessoa é determinado por essa expressão. Tudo isso pelo que você vê. Ou seja, isso, o corpo nosso são relativos. Tudo aquilo que estiver exposto ao sol são relativos para o corpo. Mas a minha vida, não. Não é relativa. A minha vida é relativa para o meu corpo, porque é do meu corpo que eu vou formar um corpo expressivo. Este corpo expressivo, sim, ele é relativo a outro corpo. Ele é dependente de outros relacionamentos, mas a minha vida não. Ele não depende do relacionamento. Pode olhar aí. Eu sou um mendigo, eu continuo vivendo, eu não tenho casa, eu continuo vivendo, eu não sou relativo a isso. Eu posso passar por dificuldade e ainda continuo vivendo. Ou seja, a minha vida é relativo para o meu corpo. O meu corpo, sim, eles são relativos para outros corpos, porque é deste corpo que nós formamos os nossos corpos expressivos, por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que nós estamos pensando e por aquilo que nós estamos manifestando. Quando a gente começa a olhar demais, fazer essa ideia do corpo, da pessoa, fazer uma analogia e começar a julgar pelo aquilo que as pessoas fazendo desigualdade social, desrespeitar o espaço do outro, a vida do outro, desrespeitar a vida do outro, desrespeitar o espaço do outro, então você começa a gerar crise sobre isso. E vai voltar tudo para você, ok? Então, esta vida é relativa para o corpo, ou seja, ela não depende de uma cabeça dividida, ela não depende daquilo que as pessoas estão se manifestando dentro da sociedade, e sim da sua própria realidade. Isto defende a sua própria realidade, né? Isso defende a sua própria realidade, com este juiz que é a palavra da vida, sendo este o juiz e a lei de todos os corpos da formação. Perfeito. Você viu como é que é interessante? Muito interessante. Ok? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se você não estiver entendendo, não tenho necessidade que você faça coisa alguma. Só faça isso se realmente for uma realidade para vocês, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.